boa noite para você que está nos assistindo da sua casa, pelo celular, onde você estiver. Está começando mais um episódio do Escuta Mais Podcast. Esse que é o episódio número já 23, ó. Estamos chegando na marca aí de 25 episódios. Graças a você que está nos acompanhando e todo mundo que está envolvido, a gente vai lembrar de cada um aqui, tá? Hoje o nosso papo é sobre história, sobre família, responsabilidade, trabalho, visão de futuro, empreendedorismo. A gente vai poder falar de muitos assuntos legais que eu tenho certeza que você vai se identificar, tá? Nós vamos falar especificamente de uma empresa que ajudou a transformar o jeito de construir, transformar o mercado do pré-moldado aqui em Amambai, nossa região, todo o Mato Grosso do Sul, até mesmo além das fronteiras do nosso estado, fora do país também. E a gente tem aqui pessoas que vão poder contar cada detalhe dessa história para vocês. É uma trajetória que foi marcada por trabalho duro, confiança, evolução, constante evolução. Já são 4 décadas aí que a Exata Pré-Moldados está levando tudo que há de melhor no pré-moldado, na construção aí para, enfim, todos os seus clientes, tá? Então, para conversar com a gente hoje, eu recebi 2 pessoas, 2 profissionais, 2 engenheiros civis aqui, que é a Laura Visotto e o Gabriel Visotto. Laura, Gabriel, sejam muito bem-vindos a Escuta Mais Podcast. Boa noite, Alexandre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Muito contente de estar aqui no podcast com vocês para essa conversa. Legal, bora lá. E ó, se você quer participar dessa nossa conversa, é simples, tá? Abre o chat aí, tá? No YouTube e interage aí, manda um comentário, manda qualquer coisa, se você conhece, se você não conhece eles, uma pergunta, né, caso vocês tenham aí para poder fazer também. A gente vai analisar aqui e trazer essa pergunta para a nossa conversa, para o nosso diálogo. E antes de começar com o primeiro tema, eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores. Esse episódio chega até você graças ao apoio de marcas e parceiros que acreditam no trabalho, no desenvolvimento da comunicação regional e no poder de boas histórias, né? Afinal de contas, uma boa história a gente escuta mais e essas marcas acreditam nisso. A gente tem aqui a erva Mate São Roque. São 50 anos já levando sabor e tradição para dentro da tua casa, pelo tereré, o chimarrão, agora os chás também. A gente também lembra e agradece a Copersa, Cooperativa Agroindustrial de Amambai, transformando confiança e rentabilidade todo santo dia para te ajudar na sua produção agropecuária, a única cooperativa legítima de Amambai. A gente também quer agradecer ao nosso mais recente e novo parceiro aqui, o Sicredi. Juntos fazemos a diferença. Um salve para o Juraci, o gerente do Sicredi aqui de Amambai, nosso parceiraço, tá? E também, claro, agradecer a Agência Mais, ao Raí, ao Manu, que estão conduzindo aqui essa live para vocês assistirem no maior conforto aí da tua casa, onde você estiver. Então, obrigados a todos por acreditarem nesse projeto. Agora, sem mais delongas, vamos lá, afinal de contas, tem assunto, hein? Vai ser difícil a gente conseguir falar de tudo, praticamente impossível. Mas vamos ver se a gente consegue contar um pouco dessa grande história que a Exata já tem e que vocês nasceram e cresceram vendo acontecer, né? Então, a minha primeira pergunta para vocês é isso. Quando que vocês identificaram a Exata como parte do lar mesmo de vocês? Acredito que a gente tem algo em comum, porque eu comento com quem eu posso que meu pai, por ter trabalhado lá muitos anos, quando eu nasci ele já trabalhava lá, então eu lembro de eu correndo no pátio e tal, né? E eu imagino que vocês devam ter essas lembranças também. Então conta pra nós aí como foi crescer vendo essa história, quando que vocês começaram a enxergar a empresa do pai de vocês, do Jaime Visotto, como um legado que vocês teriam que depois, né, carregar aí. Ah, sim, Alexandre. Como você falou, né, a empresa tem 40 anos, eu tenho apenas 33, então eu cresci dentro dela, né, sempre acompanhando meu pai nas obras, no pátio, né, naquele tempo era mais informal, então a gente frequentava os postos de trabalho, tinha uma certa amizade com o pessoal da produção, né? Tava sempre envolvido, né?
Só que lógico, né? Coisa de criança, tá lá de brincadeira, né? Mas a vida passa, a gente cresce, a gente amadurece e os compromissos da vida vêm, né? Então a gente precisa tomar uma decisão, né? Uma coisa que eu acho muito legal, assim, é os colaboradores que estão lá na empresa há mais tempo que nós, né? Então, eles nos conhecem desde pequenininhos. Aí, agora, hoje em dia, a gente trabalhando junto lá, aí eles falam com a gente, né? Ficam admirados, assim, da gente estar lá junto todo dia agora trabalhando. É bem bacana, assim. Legal. Até no que a Laura falou, o pessoal... eu tô com 30 anos de exato. Quantos anos você tem? Eu tô com 30... você tinha 3 anos quando eu entrei. Então, assim, o pessoal também acompanhou a nossa evolução como pessoa e também como profissional, né? Porque está lá até hoje um pessoal que exerce um bom trabalho lá. E claro, todos os dias a gente também aprende muito com todos eles lá, né? Sim, pela experiência que eles têm, né? E aí vira um ambiente familiar, vira quase como parte da casa de vocês, eu imagino, né? Sim. Você sabe que eu vou contar uma coisa curiosa, que até para fazer a próxima pergunta para vocês. Quando eu entro na Exata, o cheiro da poeira é familiar, o cheiro do cimento é impressionante como, sabe? Memória. E então assim, o que eu queria perguntar para vocês, assim, quais são as lembranças mais marcantes de vocês no período da infância? Quando, como o Gabriel falou, assim, quando aquilo ali é tudo uma brincadeira, um lugar como, né, parte da casa de vocês, vocês têm uma lembrança, até mesmo de repente com algum colaborador e tal, que marcou e que hoje vocês lembram com alegria, assim, com carinho? Eu lembro, assim, são flashes, né? As coisas passam muito rápido hoje. Mas eu lembro assim, tinha uma horta lá no fundo do pátio, a gente ia lá, colhia uma cenoura, ia lá, lavava na hora, já comia ali crua mesmo. Nem sei quantos brinquedos eu perdi naqueles montes de areia brincando e fazia caverna e negócio, enfiava o brinquedo lá, depois não achava mais. E como você falou, ali até hoje a gente tem no pátio uma casa que por muito tempo morou um colaborador nosso, que inclusive está até hoje na firma, está desde que a empresa foi fundada e está até hoje com nós. E a família dele estava ali, o filho dele morava ali, a gente brincava junto, né? Então, assim, sempre foi esse ambiente familiar, né? Legal. E desde pequenos vocês, assim, quando pequenos vocês já tinham noção da importância da Exata para a família de vocês, para a família de tanta gente? Quando foi que vocês perceberam o tamanho da Exata, a quantidade de pessoas que estavam ali trabalhando ali, que dependiam dali, né? A gente não tem como falar de Exata sem confundir com a construção da cidade, né? A Exata construiu muitos dos galpões, dos barracões, das casas que a gente vê hoje em Amambai, né? E quando foi que talvez seja aquele momento que deixou de ser uma coisa de infância, vocês levaram uma maneira mais séria, talvez a pensar, eu no futuro vou trabalhar aqui também, vou ajudar meu pai. Vocês conseguem lembrar quando foi esse momento, essa virada de chave para vocês? Para mim, eu acredito que foi na hora de escolher uma profissão, né? Na hora de decidir o que eu ia estudar de faculdade, o que eu ia ser, com o que eu ia trabalhar. E lógico que influenciou, né? Tanto é que nós dois estamos lá trabalhando. Para mim, eu sempre fui presente lá, mas assim, até brinco que era um estagiário, né? Eu não tinha o que fazer em casa, eu ia pegar minha bicicleta e ia para lá. Ia para catequese, né, à tarde, o curso de inglês que eu fiz. E fora esses compromissos, eu ficava lá, não fazendo nada, mas ficava em volta ali. Mas então, assim, não tinha noção da responsabilidade que da dimensão que é a empresa, né, a indústria, e a importância que ela é não só para nós, né, porque é da onde vem o arroz e feijão de casa, e não só nós, de todos os colaboradores que lá estão, né. Então, assim, essa noção, eu acredito que para mim só veio mesmo a partir do momento que eu estava mais ou menos na metade do curso já, porque eu vinha de férias, ficava lá, mas ainda estava naquele clima universitário. Então, assim, eu vou ali, estou vendo o que está acontecendo, mas não tinha um papel ainda fundamental dentro da empresa, né? Então, acredito que essa responsabilidade, enxergar
a responsabilidade que a empresa tem, que a gente tem à frente da empresa, só veio mesmo a partir do momento que eu me formei e que comecei a assumir algumas coisas lá, né? Até no estágio que estamos hoje. O compromisso mesmo também, acho que só depois de formada ali, estando ali todos os dias, né? Antes era como o Gabi falou, ia lá, ficava por lá, ia numa obra, num canteiro de obra, dava uma olhada lá, mas não era aquela coisa assim, que não tem aquela mentalidade ainda, né? E eu imagino que como ali vocês cresceram naquele ambiente e aí existe essa coisa do lar, né, de ser parte da casa de vocês, fica até difícil olhar para aquilo de uma maneira assim, sério, não, agora eu preciso vir para cá para trabalhar, cumprir horário, né, não é mais para vir só ver, agora eu tenho uma responsabilidade. Não é fácil, né? Parece simples esse processo, mas não é não. Sim, porque você tem que olhar de fora da caixa. Que você está tão habituado com aquilo que às vezes a relevância que aquilo tem passa batido. Se você não se policiar para... Fica natural demais, né? Fica natural demais. Exatamente. Legal, show de bola. Bom, vocês já estão tendo um gostinho aí do que vai ser esse bate-papo de hoje, tá? A gente já teve aqui a interação de algumas pessoas. O Adélio Bilzambuja, parabéns Exato e toda a equipe, mandou um bora lá Gabriel e Laura. A Ana Luísa mandou muito bonito o legado dessa família, boa noite Ana Luísa, minha esposa, um beijo pra você. O Matheus Piroli mandou umas palminhas aqui, a gente sabe que é pra Laura, né Gabriel? Com certeza, né? Salve Matheus. O Adélio também, exatamente, uma empresa alavancando o nosso Mato Grosso do Sul. E a Vanessa Freitas também mandou um salve aqui para nós com palminhas. Galera, faz o seguinte, pega o link aí, tá? Dessa transmissão ao vivo, dessa live, e manda lá nos grupos do WhatsApp, postem na rede social Marco Escuta Mais Podcast, tá? Divulguem aí, porque assistir ao vivo é mais gostoso, claro, vai ficar gravado também depois, para muitas pessoas assistirem, tá? Mas compartilha com todo mundo. Quem não segue já, siga aí o nosso canal no YouTube, tá? Ative o sininho, porque toda semana, sexta-feira, às 19h, a gente tá por aqui, beleza? Antes da gente seguir a nossa conversa, que tá boa demais, eu preciso aqui abrir uma parte aqui para poder lembrar da Erva Mate São Roque. No campo e na vida tudo é construído com tempo, conversa e parceria. E conversa, parceria, tudo isso fica muito mais gostoso tomando um tereré, tomando um chimarrão. A gente brinca que, como vieram muitos gaúchos para cá, inclusive o pai de vocês, o meu pai, né? Eles trouxeram o chimarrão para tomar de manhã e aí quem já estava aqui serve o tereré para tomar no final do dia, né? Então a gente sabe o que é bom, né? Porque a gente toma os dois. A gente sai para fora aí, lá no só o chimarrão, né? A gente vai lá para cima do país, ninguém nem conhece o tereré. Sabe o que estão perdendo, né? Porque é bom demais. E a Erva Mate São Roque, com 50 anos já de história que completaram no passado, eles fazem parte do dia a dia, do teu dia a dia, de quem valoriza a tradição, seja no chimarrão, no tereré, ou naquele momento de pausa depois do trabalho. Inclusive, hoje eu quero falar dessa erva mate aqui, que é a Tchê. Essa erva mate, quando eu comecei a tomar chimarrão, eu fui no Que Carne, na época do bom e velho Que Carne, e perguntei pro Chico, qual é a erva de chimarrão que mais vende? Gaúcho sabe das coisas, né? E que você me recomenda? E ele falou, é a Tchê. E aí, beleza, fui lá e tal, olhei, vou confiar, né? Peguei e não larguei mais. E aí, muito tempo depois, hoje a Erva Mate São Roque sendo uma parceira nossa, eu fui descobrir que a erva Tchê, erva de chimarrão Tchê, é da Erva Mate São Roque. Ela vem direto lá do Rio Grande do Sul para poder servir o melhor chimarrão aí para você. Então, fica aqui a nossa recomendação. E bora lá, já que falamos de tereré, bora tomar um tererézinho? Bora. Dá uma cuiada. Vocês que trabalham no ramo da construção, não pode faltar o tereré, né? Não pode faltar, o horário é sagrado. É sagrado. Respeitar o horário do tereré. É isso aí. Inclusive, eu já tive um vereador aqui no podcast, que foi o Cassiano, a gente brincou e fizemos um comentário daquela lei que tem aqui no município, onde autoriza o servente pedreiro, a parar a obra para tomar o rico tereré, né? Então, já que é assim, a gente vai tomar o nosso tereré aqui também na nossa conversa. Mas bora lá. Que eu quero entender aqui com vocês. Quando foi o momento que, crescendo ali na Exata, é claro que tudo isso influenciou, mas quando foi o momento que vocês decidiram fazer a faculdade de engenharia civil, né? Porque assim, o pai de vocês é engenheiro civil, né? Então, influência teve, contexto teve, ambiente teve, né?
E foi por isso ou foi algo mais que moveu vocês para buscar essa área, para, né, se especializar nessa área para trazer conhecimento? Foi difícil escolher, porque também existe um peso, né? Quando a gente está diante de um legado, uma empresa que a gente tem que se suceder, a gente quase que sente a obrigação, né, de seguir aquela área. Então, assim, foi um momento talvez difícil para vocês ou foi fácil? Não, para mim foi fácil, assim, né? Meu pai, ele nunca exigiu da gente, né? Acho que, pelo menos de mim, nunca exigiu, falar, não, tem que cursar, tem que vir trabalhar aqui. Ele sempre deixou bem à vontade em relação a isso, né? Mas assim, a gente tem que analisar, ver o que quer para o futuro da gente, se quer trilhar o próprio caminho. Então, eu vendo as dificuldades da vida, assim, que já, mesmo adolescente ali, eu já conhecia bastante pessoas de diversos ramos, de diversos níveis sociais. Eu falei, cara, tem o queijo e a faca na mão, é só aprender a cortar, né? Então, vamos seguir os passos. E o maior professor está dentro de casa, né? Eu vou sair, vou fazer um curso fora, né? Vou para uma faculdade, mas o maior professor está dentro de casa. Está acessível a qualquer momento, é só dar uma ligação, é só ir na porta do lado. Então, optei pela engenharia civil, não me arrependo, né? Foi um curso, assim, é um curso que exige muito, é muito difícil. Então, assim, tive minhas dificuldades, mas com o apoio do meu pai, da minha mãe, da minha família como um todo, consegui me formar e vim para trabalhar, voltei embora para trabalhar. Legal. Para mim também, nunca teve essa pressão, assim, de exigência da gente seguir o mesmo rumo, né, profissional. Mas talvez pela convivência mesmo, e eu também sempre fui uma pessoa meio objetiva, direta, assim, então tendi para a área das exatas, né? Uhum. No início eu queria fazer arquitetura, pensava em arquitetura. Mas, como eu ia prestar vestibular em Londrina, né, na UEL, o vestibular exigia prova técnica de desenho. E eu nunca fui muito apta, assim, para o desenho. Sim. E também pela questão da concorrência do vestibular, a de arquitetura estava maior no ano. Aí até prestei para engenharia e no ano que eu prestei inverteu, a concorrência foi maior na engenharia. Mas assim, não me arrependo, o curso que a gente fez de engenharia civil, que eu falo, você pode nem atuar na área, mas é um curso que te ensina a raciocinar, te ensina a resolver problemas. Você leva isso para a vida, né? Qualquer coisa que você vai trabalhar, você tem essa carga. É um curso muito difícil, nossa, é muito sofrido. Foram 5 anos, assim, de luta. Sim. Porque a gente saiu aqui, a gente teve uma educação muito boa, claro, aqui em Amambai. Mas ao sair e ir lá para o Paraná, você vê a discrepância. Você sente essa diferença. Tipo assim, a gente sai daqui sendo dos alunos bons da sala, né? Tirava nota boa, nunca pegava recuperação. Quando você chega lá, você sente a dificuldade. Mas, assim, com o pai também auxiliando, a mãe também, que dá uma força, né, total, deu na época da faculdade. Pessoal lá de Londrina, eu falo assim, eu gostei muito de morar lá, muitas amizades, então a gente teve muita ajuda ao longo do caminho, né? Foi um período muito bom, assim, aprendizado, de vivência mesmo, de vida e técnico, né? Então... Legal. A faculdade, eu vejo que assim, ela dá um choque na gente de realidade, né? Isso que você comentou, de chegar e você ver outras pessoas tão boas quanto você, ou mais inteligentes, enfim, você se sente meio, né, um peixinho fora d'água, assim, mas eu acho que todo mundo tem essa sensação. Eu tive também na faculdade, mas é um choque muito bom também, né? Se a gente souber, porque daí a gente conhece todo tipo de gente, de pessoas e tal, fazer relacionamento, dali sai grandes projetos, sai parceria, sai às vezes sociedade, né? Como foi, inclusive, no caso do pai de vocês, no começo, né? Com o Jardim surgiu da sala de aula. Exato, cara. Surgiu da sala de aula. É, legal demais. Uma vez, eu ainda quero chamar os dois aqui para contar essa história. Acho que vai ser muito legal. Vai ser legal. Vai render bastante, né? Acho que vai ter trabalho um pouco para convencer o Signori, mas ele vem. Ele vem. Mas vem. Ele vem. E viu, deixa eu perguntar para vocês, porque agora tá fácil falar. Porque durante a faculdade, ainda mais morando longe, como foi o caso de vocês, sempre tem aquela preocupação de manter os pais tranquilos, né?
Mas é natural que em alguns momentos mais difíceis a gente pensa em desistir, a gente pensa em mudar de faculdade. Eu tive isso. E a minha pergunta é essa: vocês tiveram algum momento que vocês pensaram em desistir, pensaram em trocar, mudar o curso, ir para outra área? Conta pra como que foi esse tempo. Com certeza, cara. Eu acho que quem passa pela engenharia civil e nunca teve esse pensamento, fala que nunca teve esse pensamento, tá mentindo, porque, como a gente falou, é um curso que exige muito, sabe? E eu que fui primeiro lá para Londrina, eu cheguei sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém. Um primo meu lá do Rio Grande do Sul, que morava lá, ele é 10 anos mais velho que eu. Então, assim, eu não tinha muita proximidade com ele. Fui para lá porque vagou um quarto no apartamento dele, foi uma coincidência que atrás da outra que me levou a ir para lá, sabe? Eu fui 3 vezes prestar vestibular e na 4ª vez eu já fui de mudança. Então foi assim, foi uma adaptação muito difícil no começo, né? Sem conhecer ninguém, era assim, tinha o recurso tecnológico, mas não é igual hoje, né? A comunicação rápida do WhatsApp, na época não existia ainda, né? Eu fui para lá em 2010, né? Eu não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, aí tinha que ir pro curso e chegava lá, tinha que dar um jeito de enturmar. E chegou o momento de eu pensar, falei, cara, vou ligar, me busca aqui, vamos ver outro lugar, vamos ver outra coisa, sei lá, trabalho sem formar, sem fazer faculdade, você me ensina aí, a gente dá um jeito. Mas aí, como eu falei antes, né, cara, eu cresci convivendo com pessoas de diferentes níveis sociais, né? E eu via a dificuldade de certos amigos, certas pessoas ali que estavam passando dificuldade até financeira para poder concluir o curso e não desistiram. Falei, cara, eu tenho todo conforto, né? Assim, não esbanjo, mas não me falta. Então, pô, bicho, dá para passar por isso. Devo, dá para passar por isso. Vamos concluir, né? Eu cheguei a ouvir de uma professora, cara. Zerei a matéria lá, não sabia nada da prova dela, só assinei o nome e fui embora. Depois ela foi fazer a vista de prova lá, me deixou por último. Aí ela falou pra mim, viu, não é feio se desistir, pode trocar de curso. Falei, ó, eu me propus a fazer, eu vou terminar. Vai dar um bom corte isso aí, né, mano? E consegui, cara, graças a Deus, não foi fácil, sabe? Olhando pra trás, a gente até, acho que até tive uma depressão não diagnosticada, mas graças a Deus passa, né? Sim. E ficam as lembranças. Você perguntando, eu lembrei uma coisa que me marcou muito que aconteceu lá. Meu primeiro ano de faculdade, chegando no final do ano, assim, final do semestre, eu peguei exame, né, na matéria. E, cara, a gente pegava aquela matéria, assim, para estudar, eu tinha só aquela noite, então eu ia virar a noite para estudar, e eu já estava assim, meu Deus, eu nunca passei por isso, como é que faz? Eu não vou dar conta, que é exame? Eu não vou conseguir. Aí eu, desesperada, liguei para os meus pais chorando, coitados. Eles ficaram morrendo de dó de mim na época, que eu estava desesperada. Eu falei assim, não ia nem jantar. Daí o Gabi foi lá, buscou um McDonald's para mim. E eu fiquei lá, desesperada, em cima da matéria, assim, mas era... Bom irmão, hein? Consolando. Era complicado. Eu já estava mais habituado aos exames, então eu estava... eu também estava com o exame, mas eu estava mais tranquilo. Foi a minha primeira, assim, que eu chorei, me descabelei, falei, né, lascou tudo. Aí depois acostumou, sabe? Foram tantos sufocos, assim, no curso que você pode acostuma. parecer estranho, mas essa de fazer uma prova mais, fazer um exame na faculdade de engenharia, principalmente engenharia civil, é super comum, né? Super comum. Super normal mesmo. Comum. É raro o pessoal que passa direto. Cara. Eu fui entender isso depois de ter amigos do ensino médio fazendo faculdade de engenharia e tal, e todos comentavam, mas todo mundo pega exame, até os melhores alunos da minha sala passavam por isso. Cara, é muito comum a desistência do curso, né? Quando eu entrei no primeiro ano, acho que a gente era em torno de 40, 45 pessoas. Aí teve as férias de julho. Quando voltamos em agosto, já caiu para 22. Caraca. E manteve... E assim até hoje, né? Grandes turmas começam e vai minguando, a meia dúzia que forma, né? E deixa eu perguntar para vocês, assim, lá, durante a faculdade, vocês começaram a enxergar a exata com outros olhos, a exata pré-moldados de uma forma diferente? Porque, assim, na faculdade, a gente começa a associar a teoria com a prática, né?
e como vocês cresceram dentro da empresa e viam muita coisa, eu imagino que isso começou a acontecer, né? Putz, isso que eu aprendi nessa aula, eu já vi acontecer, né, uma vez e tal, meu pai já falou, isso teve, vocês na faculdade já foram, né, associando teoria e prática, como é que foi esse processo para vocês? Teve? Ah, sim, com certeza, né? Eu tive muitos colegas que, londrinenses mesmo, foram criados ali na cidade, acabaram indo para o curso, assim, tá em alta, né? Londrina estava num boom da construção civil na época, então, assim, o meu curso era relativamente novo lá na faculdade que eu fiz, né? Então, assim, muitas coisas eu já tinha visto, mas assim, a gente vê, igual eu falei, a gente vê superficialmente. Não tem aquele aprofundamento técnico, você vê, mas não sabe a razão às vezes. E no dia a dia, na correria, por mais que teu pai que está ali, que está executando, que entende por que aquilo está sendo feito daquela maneira, não é uma aula. Você está indo lá para acompanhar uma vistoria, entendeu? Então, com certeza, né, expande os horizontes. E aquilo que eu falei mais cedo, a gente tem que olhar fora da caixa. Porque são os vícios, né, que, certos ou errados, mas acho que toda empresa, independente do ramo, tem, né? Que às vezes está dando certo, mas às vezes não é a melhor forma, né? Então, o processo ali da Exata, que vem há 40 anos, né? Se adequando às normas, se adequando às legislações, mas ao mesmo tempo tem a tradição de, há 40 anos estou fazendo assim, como é o caso de alguns funcionários, né, que estão lá desde a fundação da empresa até hoje, estão lá trabalhando, né? Então, é um desafio você olhar fora da caixa. Inclusive, foi tema do meu TCC, sabe? Lógico, a gente tinha que ser muito específico, mas o que poderia ser melhorado naquele nicho de produção, né? Então, eu peguei de gancho que tinha que fazer o trabalho de conclusão e entrei nesse tema, né? E implementei, depois que vim embora, implementei as mudanças que eu estudei durante o desenvolvimento do trabalho, implementei lá e está funcionando legal. Não é a melhor forma, né? Mas melhorou bem do que vinha. Legal. Os primeiros anos do curso, assim, eles são muito teóricos, é cálculo, é física, essas matérias, assim, estatística e tal, topografia. A topografia era uma prática que era, no início era legal, assim, de você estudar, que é mais prático mesmo. Mas do quarto ano para o quinto ano tem algumas matérias, assim, que você tinha por exemplo, eu tinha que fazer uns trabalhos um dos meus trabalhos foi sobre um barracão pré-moldado que a gente fez, que meu pai tinha executado em uma fazenda aqui, que era com um vão relativamente grande, um vão de 30 metros, então tinha toda a estrutura metálica da cobertura e tal. Essa parte eu pude aproveitar bem, assim, alguns dos trabalhos da faculdade. Legal, legal. E quando foi que vocês, na verdade, pensando hoje, né, olhando para trás como o Gabriel estava fazendo e tal, vocês entendem que foi assim, vocês fariam tudo de novo? Porque onde que eu quero chegar? Muito se discute hoje, prática e teoria. Ele faz faculdade, mas faculdade não te prepara, faculdade não te ensina, engenheiro de escritório, vai na sala de aula, mas não visita uma obra, não sabe nada, às vezes o pedreiro sabe mais. Tem muito essa discussão, né? Então, assim, onde eu quero chegar? Vale a pena, olhando para trás, valeu a pena vocês terem feito a faculdade para daí fazer esse casamento teoria e prática? Ou realmente não é algo tão importante mais, a pessoa que tiver a prática, ela já consegue trabalhar, ela já consegue desenvolver? Como que vocês pensam sobre isso hoje? Não, é importante, cara. Eu acho que se eu não tivesse feito na época, talvez eu estaria fazendo agora, né? Dando um jeito de concluir agora. Por quê? Como a Laura falou mais cedo, o pessoal de obra, às vezes, o que a gente tem de vida, eles têm de experiência. E eles trabalham de um jeito há 30, 40 anos, que às vezes não é o certo, mas está funcionando. Então, a gente chega novo, né, com conhecimento técnico e à frente, né, da responsabilidade da obra, e você exige que seja executado conforme você projetou, você
planilhou, conforme Aprendeu. você aprendeu a fazer também, né? Obedecendo as normativas e tal. E aí o cara quer discutir, fala, não, mas eu sempre fiz assim, dá certo. E você tem que falar, às vezes, explicar, fala, não, cara, não funciona assim, porque por causa disso, pode causar aquilo. Então, assim, o comportamento estrutural, dá uma explicada, né? Ou a prática de executar ali, que pode ser melhorada, para ser mais eficiente, evitar gasto de material. Então, assim, tem uma relutância, né? Isso é questão cultural. A gente respeita, sempre respeitou. Eu sempre cheguei em obra. O mestre de obra, vem cá, ó, estamos com esse problema, a próxima etapa é isso. Vamos fazer assim? O que o senhor acha? Vai dar certo? Eu acho que dá. Vamos trabalhar desse jeito? Então, assim, o pessoal tem relutância por causa do costume, mas tudo é o jeito de se conversar, né? Você consegue, às vezes, mudar isso aí lentamente. Numa obra muda um pouquinho, na próxima já muda outra coisa e vai adequando, né? Legal. Eu acho que a mudança não é difícil para todo mundo. Principalmente, imagina uma pessoa trabalhando há anos da mesma forma, né? E funciona. Aí você chega com uma... Na verdade, a gente chega assim, trocando uma ideia, pensando nas possibilidades, discutindo. Pergunta para ele, você fala a sua opinião, vamos fazer desse jeito ou do outro jeito, qual jeito a gente acha que vai ser bem executado, que vai funcionar melhor. A faculdade é, sim, muito importante. Eu acho que qualquer faculdade, qualquer área que você vai atuar, não é só igual esse papo de internet. Hoje em dia o pessoal, sim. Né, não precisa estudar. Precisa, sim, faz muita diferença. Às vezes você precisa ter a formação para você ter o conhecimento técnico mesmo. É difícil você... Tipo assim, você chega e você aceita a opinião, por exemplo, de um mestre de obra ou de alguém que trabalha com você, que trabalha na empresa há mais tempo. Mas, claro, que com todo o conhecimento que você adquiriu, você questiona, né? Aos poucos, como o Gabi falou, vai adequando e melhorando. Legal. E eu acho que é uma questão quase que, assim, de ser didático e mostrar para o outro que ele precisa de você, você precisa dele, né? Exatamente. E aí fazer esse casamento, né? Essa coisa, assim. E, Laura, eu quero fazer uma pergunta específica para você, até fugindo um pouquinho aqui sem fugir do assunto, né? Mas talvez um pouquinho do tema, mas é porque eu acho que é importante você dar a tua visão e também contar a tua experiência. Porque, assim, a gente falou agora de um processo, assim, de encaixar a teoria que vocês trouxeram da faculdade com a prática de muitos que tem anos aí, é impossível superar, né? Já começaram antes mesmo da gente nascer. Mas além dessa barreira, dessa coisa, né? De um recém-formado e tal, né? Conseguir se encaixar na prática, você é mulher, né? Sim. E é inegável que é um universo, o universo da obra, enfim, existem poucas mulheres, né? Então, foi um desafio maior ainda para você, por ser engenheira, mulher, né? E entrar na obra, fazer um comentário, delegar, dar uma direção, falar não é assim, é assado. Como que foi esse processo para vocês? Conseguem lembrar? Assim, a gente sai cru mesmo da faculdade, né? Vai pegando experiência conforme vai trabalhando. E até o jeito de falar com a pessoa, você vai melhorando ao longo do tempo, conhecendo pessoas novas, né? Conhecendo o jeito dela e sabendo de que forma você conversa, explica para ela. Mas, assim, para mim, eu acho que essa parte não pegou tanto pela questão que eu sou filha do Jaime, entendeu? Então, todo mundo já conhecia e já respeitava. Lógico, eu sempre chego com humildade, né? Perguntando, chego ali olhando e tal. Mas nunca, graças a Deus, nunca aconteceu de falta de respeito. Legal. Nada nesse sentido. Que legal. Show. Bom, tá legal demais essa conversa. A gente, claro, tem muito ainda aqui para conversar, mas eu quero trazer vocês para o nosso bate-papo, porque as amigas estão online aqui, Laura. A Caterine mandou um salve aqui pra gente também, com palminhas. A Karen Fernandes, um abraço, meninas. Sigam a gente aí para continuar acompanhando. A Vera Maria, essa aqui eu acho que é tia, Minha madrinha. É madrinha. A Vera mandou parabéns, queridos sobrinhos Laura e Gabriel. Temos orgulho do comprometimento de vocês. Abraço carinhoso a vocês. O José Paulino mandou parabéns, Gabi e Laura, pela profissão. Sucesso sempre. A Maristela mandou parabéns, Gabi e Laura. A Odila Belinasso mandou parabéns.
Parabéns, Exato, pelos 40 anos. Muito sucesso a vocês e à empresa. Orgulho. A Vera também depois mandou um abraço dos tios aqui do Rio Grande do Sul. Opa, temos o Rio Grande do Sul presente, então. Legal demais. Siga aí a gente, continua acompanhando as histórias aqui de Amambai região. Um abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul. E a Maristela ainda mandou parabéns, cunhado Jaime, que deu início a tudo. Boa noite para você. Assis Roque Visoto, parabéns pela dedicação e compromisso com a história e a evolução do Exato. Com certeza vocês seguirão trilhando o exemplo deixado pelo nosso irmão. Um abraço a toda a família.